Saindo hoje o quarto vídeo da parceria Paulistão e Vogalizando. E hoje o assunto vai ser como a Ponte Preta se tornou um símbolo da luta contra o racismo no futebol. Confere aí e fica atento que semana que vem a gente aparece por aqui de novo para falar sobre outro clube e outra curiosidade. Em 1872, a Estação Central de Campinas passou a integrar a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, possibilitando que o café da região de Campinas fosse transportado até Jundiaí e de lá rumasse para o Porto de Santos. Foi um marco importante para a cidade, ela estava se modernizando. E para ligar a cidade com a região do Cemitério da Saudade, foi construída uma ponte que passava sob os trilhos da ferrovia. Como os trens ainda eram movidos a vapor, a fumaça manchava as construções. Então, para melhor preservar aquela ponte, foi usado alcatrão, o que deixou a ponte com uma coloração escura e não demorou para que o bairro que crescia ao redor da ponte ficasse conhecido como Ponte Preta. Era um bairro ligado às ferrovias e às classes trabalhadoras. Lá viviam muitos operários e em 1897, num terreno perto da ponte, alguns alunos do Colégio Culto à Ciência limparam uma área e demarcaram um campo para jogar futebol, com traves feitas de bambu. Esse foi o embrião do que viria a ser a Associação Atlética Ponte Preta, fundada oficialmente no dia 11 de agosto de 1900, o que faz do clube um dos mais antigos do Brasil, numa época em que o futebol ainda dava os seus primeiros passos e era um esporte de elite, com operários sendo barrados e jogadores negros sendo impedidos de jogar. Esse não foi o caso da Ponte Preta, onde funcionários da ferrovia estavam entre os jogadores, e entre os fundadores do clube estava o Miguel do Carmo, um jovem negro de 15 anos de idade que, quando nasceu, a escravidão ainda nem tinha sido abolida. A Ponte foi o primeiro clube de futebol a contar com um jogador negro no elenco. Os times que jogavam futebol na época eram clubes da elite branca. Alguns tinham regras que expressamente proibiam a presença de pessoas negras. Foi só décadas depois que os jogadores negros passaram a compor os grandes clubes, mas como Campinas tinha uma comunidade negra grande e lá não existia uma sociedade tão elitista e fechada como tinha em São Paulo, por exemplo, desde o início o clube contou com jogadores negros. Existem outros casos emblemáticos, claro. Em 1905, Francisco Carregal defendeu o Bangu e durante a década de 1910, Arthur Friedenreich, filho de um homem branco, com uma mulher negra e que, segundo a lenda, alisava os cabelos crespos antes de entrar em campo, se tornou um dos principais jogadores brasileiros, jogando pela seleção e por clube do estado de São Paulo também. Levou bastante tempo até que o futebol deixasse de ser visto como um esporte de elite e a presença de jogadores e torcedores negros nos jogos fosse comum. A presença de negros e mulatos no time e na torcida da Ponte Preta fez o clube ser hostilizado várias vezes, mas por ter nascido num bairro operário, onde também viviam muitos imigrantes, o preconceito era deixado de lado na hora dos jogos e a Ponte Preta foi angariando o apoio da comunidade para compor sua torcida. A Ponte Preta conquistou o título campineiro em 1912, foi vice do Paulistão em 1929 e em 1948 inaugurou seu estádio, o majestoso, o estádio Moisés Lucarelli, que na época da inauguração tinha uma das maiores capacidades do Brasil, 35 mil pessoas, e foi construído pelos próprios torcedores. O clube tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Todo mundo queria participar da construção do estádio e essencial para essa conquista foi o seu Moisés Lucarelli, homenageado com o nome do estádio, por conta do incansável trabalho na arrecadação de fundos para a construção. A torcida ainda acompanhava o clube em jogos fora de Campinas. Eram organizadas caravanas para ver a ponte onde quer que ela fosse. E quando acontecia, os torcedores rivais verem a apaixonada torcida da Ponte Preta, composta com uma grande quantidade de pessoas negras festejando e incentivando o time, a face do racismo surgia e era comum que se dissesse que a macacada tinha chegado. Os torcedores da Ponte Preta eram comumente chamados de macacos, mas aquilo que era para ter sido um insulto se tornou um grito de guerra e o que a torcida da Ponte Preta fez foi assumir a macaca como a sua mascote, uma das poucas mascotes femininas do futebol
e que ajudou a aumentar a conexão do clube com as suas torcedoras, como a Donanda, uma das mais queridas torcedoras da história do clube, que todos os dias saía de casa para ir até o Majestoso e ir lá acompanhar os treinos e cuidar da capela do clube. Hoje, a Ponte Preta tem até um gorila como mascote. No aniversário de 125 anos do clube, foi inaugurada uma escultura em aço do gorila. Mas carinhosamente a ponte ainda é conhecida como a macaca. Os torcedores usam máscaras de gorilas, um dos principais gritos de guerra é a imitação do som de macacos, e em 2013, depois que torcedores do Vélez Sarsfield tentaram provocar os torcedores da Ponte Preta com gestos e barulhos de macacos durante uma partida pela Copa Sul-Americana, os ponte-pretanos responderam com mais gritos e puros de macacos, para surpresa dos argentinos. A Ponte Preta fez da luta contra o racismo uma das suas bandeiras e busca o reconhecimento internacional como o primeiro clube do Brasil e do mundo a colocar em campo um jogador afrodescendente. Busca o reconhecimento como a primeira democracia racial, mas mesmo com algumas cartas e documentos já tendo sido enviados para a FIFA, essa confirmação ainda não veio. A Ponte Preta é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. É a atual campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, mas por ser um clube que desde o seu nascimento abriu as portas para todos, independente da classe social ou da cor da pele, a Ponte Preta já nasceu um clube campeão.